Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre folhas murchas. Muita gente me pergunta sobre as orquídeas que estão murchando. Minhas folhas estão murchas, o que que eu faço? Tá desidratada. Olha como as folhinhas dessas estão murchas, enrugadas. Até nascer uma folhinha nova aqui, a folhinha nova não tá tão enrugada, mas as outras, olha, até eu dobro, consigo enrolar, tadinha. Essas manchas brancas são leite de magnésia que eu passo. Até as raízes dela estão enrugadinhas, né? Aqui até tem uma raizinha nova, mas ela não tá morta, porque olha, começou a nascer pontinha nova. O que que acontece, gente? Então, quando as folhas estão murchas, a gente tem que olhar a planta como um todo. Não é só simplesmente falar, é desidratada, vamos jogar água nela, né? Por quê? Porque às vezes você acaba matando a planta de tão úmida que ela fica, de tanta água. Então, o que que a gente tem que olhar em primeiro lugar? Tentar descobrir o porquê que as folhas estão murchas. Então, a gente vai olhar o quê? A planta como um todo. Aonde que ela vive, né? No meu caso, é aqui nesse cachepozinho de madeira, que eu plantei numa bucha vegetal e ainda coloquei algumas cascas de pinos na lateral. Só que ela precisava de muito mais água. Por quê? Porque mesmo eu regando todos os dias, eu rego todos os dias elas aqui. Só que o que que acontece? Ela tem poucas raízes, né? Olha, ela tá até solta no vaso. Tem só essa raizinha aqui e essa raizinha aqui. E tá nascendo uma raizinha aqui bem pequenininha. Então, o que que acontece? Ela precisa de muito mais umidade ambiente, não umidade só nela. Porque se eu deixar só umidade nela aqui, principalmente aqui nessa parte, o que que acontece? Ela vai apodrecer. Então, se a gente rega muito, muito, muito e deixa o vaso em si muito úmido, o substrato que ela vive muito úmido, a gente mata ela de tanta água, de tanta umidade. Ela acaba ficando com fungos e bactérias e outros tipos de doenças. Então, a gente tem que fornecer uma umidade ambiente para ela maior. Então, eu vou desenvasar ela aqui, vou deixar ela 20 minutinhos na água. Deixa eu tirar ela daqui direitinho, cuidado para não quebrar as raízes. Essa planta aqui, ela era um cake que deu de uma outra planta minha, eu vou colocar a foto aqui para vocês. Vou tirar bem devagar aqui para não quebrar uma das poucas raízes que ela tem. Então, gente, o que que você tem que observar quando as phalaenopsis estão assim com as folhas murchas? Se é desidratada, se é falta de rega, se ela tem raízes, porque às vezes as folhinhas estão murchando e ela tá tão enterrada no substrato que você não consegue visualizar raízes dela. Nesse aqui, no meu caso, foi falta de raízes, que ela só tem essas duas e uma pequenininha nascendo aqui agora. Ou falta de adubo. Então, esses são os três principais problemas: falta de água, falta de raízes ou falta de adubo. No meu caso aqui foi falta de raízes. Ela era um cakezinho e ainda tá o cabinho aqui de onde eu cortei o cake. E eu vou tentar hidratá-la aqui da seguinte maneira. Eu vou colocá-la nesse vasinho, vou mergulhar aqui na água, ela inteirinha. É a água com adubo, tá? Adubo foliar 20, 20, 20, 20, NPK. E vou deixar ela aqui uns 20 minutinhos. Ela inteirinha na água, pra ela poder dar uma boa hidratada. Então, aqui, passados 20 minutinhos que eu deixei ela de molho nessa água, eu vou colocá-la neste vasinho. Então, é um vasinho de plástico com furos nas laterais, para elas poderem respirar melhor e eu não deixar acúmulo de água. Uma boa drenagem com argila expandida. Eu vou acomodá-la aqui de um jeito para que ela não perca muitas raízes. Que já tem pouquinha. Então, eu só acomodo aqui. Aqui ela já vai ficar bem fixa.
E o vasinho, gente, vocês têm que verificar se o vasinho é adequado. Ou seja, não se a planta é pequena, você não pode colocar um vasinho muito grande, porque senão elas vão dispensar muita energia para poder ficar no vasinho. Elas vão dispensar muita energia para poder completar o vasinho, encher o vasinho, tudo isso, ela pode ficar debilitada. Eu vou colocar casca de pinos com alguns esfagnos aqui e musgo. Que o musgo, ele dá uma maior umidade ambiente também. Então, eu coloco o musgo bem espalhadinho, não gosto de musgo muito compactado, porque senão também fica muito úmido. E vou acomodando aqui. O vasinho não é um vasinho muito grande para ela. Então, tá um vasinho bom, não é nem muito grande, nem muito pequeno. As folhas estão bem acomodadas. Também, gente, que vocês fiquem atentas para verificar. Aqui nesse meinho da planta, que a gente chama de rizoma, ele não pode ficar enterrado. Você não pode deixar ficar ou musgo, ou esfagno, ou casca de pinos aqui. Então, é sempre para baixo. Porque aqui, onde nasce raízes, né? Ela tem que ter espaço. Então, eu vou deixar aqui nesse vasinho e eu volto para mostrar para vocês daqui a alguns dias como que ela vai ficar. Ela tá fixa, ela tá firme. E eu vou regá-la, agora não posso regá-la todos os dias, porque ela tá nesse vasinho de plástico já com esfagno que retém a umidade. Mas como a gente pode ver as raízes, ó, eu ainda consigo ver se as raízes não estão umidificadas, ela tá bem verdinha. Então, ela ficou bem plantadinha aqui, acho que ela vai gostar.